Imagina só, o lendário assassino conhecido como Gunjir, praticamente o John Wick versão anime, de repente resolve virar um estudante comum do ensino médio. Mas calma, não se engane, o cara ainda tem as mesmas habilidades brutais e para ele derrubar um bando de marginais é só mais uma terça-feira qualquer. Depois de limpar a cena, ele decide que agora quer viver uma vida tranquila de estudante normal. Mas antes disso, bora voltar um pouco na história. Esse cara era considerado o assassino mais forte de todos os tempos. E na sua missão final, o alvo era ninguém menos que o presidente Akagi. Tuji, sim, esse é o verdadeiro nome dele, mostrou reflexos absurdos, desviando de balas e eliminando qualquer um que entrava no caminho. O próprio Akagi já sabia que não ia sair vivo dali e implorou por misericórdia, mas quem deu o golpe final foi Ape, outro assassino e melhor amigo de Tuji. Missão concluída. Só que algo mudou ali. Tuji pegou o celular de Akagi e viu uma foto dele com a filha. Foi como um estalo. Ele simplesmente não queria mais viver nesse ciclo de sangue e então decidiu aposentadoria oficial. De volta para casa, ele encontra sua namorada, Marai, esperando por ele com aquele clima de lar docilar. No caminho, ainda cruza com Hit, outro assassino que o idolatra como o número 1. Apesar da fama assustadora, Tuji só queria uma coisa: paz. A verdade é que Marai mudou sua vida, deu a ele vontade de ter algo simples, com ela e até com o cachorro John. Mas Hit não engole bem essa história. Para ele, assassino que só sabe matar não pode simplesmente largar tudo e viver de amorzinho. Enquanto Tuji sonhava em pedir Marai em casamento, tentando se acostumar a uma vida normal, o destino deu a rasteira mais cruel possível. Quando chega em casa, a cena é de pesadelo. Marai caída numa poça de sangue, o cachorro morto ao lado. Desesperado, Tuji mal consegue acreditar no que está vendo. Nesse momento, Hit aparece pelas costas, elogiando a percepção do amigo que sempre sabia quem estava seguindo ele. Mas a verdade logo vem à tona. A organização não aceitaria que o melhor assassino do mundo simplesmente se aposentasse. E para eles, Marai era um problema. Frio, Hit confessa que foi ele quem a matou. E como se não bastasse, aproveita o momento de dor de Tuji para terminar o serviço. Assim, o lendário assassino que todos temiam cai pelas mãos do próprio amigo. Nos últimos momentos de vida, Tuji entende a realidade cruel. Um homem como ele nunca poderia ter um final feliz. Sonhar com uma vida comum foi pedir demais, e por isso, sua amada acabou sofrendo as consequências de viver ao lado de um assassino que ousou sonhar além do permitido. Enquanto afundava nessa escuridão, ele começa a ouvir vozes estranhas ao fundo, como se alguém estivesse tentando ajudá-lo. De repente, abre os olhos, mas já não é mais Tuji, o assassino temido, e nem está morrendo ao lado de quem amava. Agora, ele desperta em um quarto de hospital, perdido e fraco, tentando se mexer sem sucesso. Sua visão ainda está embaçada, até que, ao se olhar no espelho, percebe algo impossível. Ele não é mais o mesmo homem. O lendário assassino agora está no corpo de um simples garoto. Esse garoto se chama Kaido Fujiwara. O médico aparece todo animado, dizendo que Kaido passou em todos os exames, que a reabilitação dele durante o último mês foi um sucesso e que até as memórias perdidas dele logo vão voltar. Parece que Kaido tinha sofrido amnésia, mas essa é só uma parte da história, porque dentro desse corpo, a última memória que existe não é de um estudante, mas sim de Tuji, lembrando da cena devastadora da namorada caída sem vida ao lado do cachorro. Ele ainda sente na pele a dor da traição de Hit, o único amigo que confiava. Agora, ele tenta entender como acabou ali, e a resposta começa a surgir. Kaido, o dono original do corpo, tinha sido atropelado por um caminhão a caminho da escola. O impacto foi tão grave que ele teve uma lesão cerebral e precisou passar por uma cirurgia urgente. O garoto entrou em coma por um mês e só acordou agora. Só que quem abriu os olhos não foi Kaido, mas sim Tuji. Confuso, o assassino começa a pensar sobre o que aconteceu logo depois da sua morte. Ele se lembra apenas de uma voz dizendo que o seu cérebro estava intacto. Ligando os pontos, ele percebe que de alguma forma foi colocado nesse novo corpo. E aí, a cena mais inesperada. O homem que nunca chorou, conhecido como o mais frio e implacável assassino do seu tempo, começa a derramar lágrimas uma atrás da outra. Tudo por lembrar da vida que perdeu, da mulher que amava e do futuro que jamais vai viver. Depois disso, Kaido finalmente recebe alta e volta para casa de seus pais. Assim que volta para casa, Kyoko, a mãe de Kaido, não aguenta e cai em lágrimas.
como qualquer mãe faria ao ver o filho em segurança de novo. O pai, Teru Fujiwara, recebe o garoto com alegria também. Ele é um artista de mangá e comemora a rápida recuperação do filho, embora a esposa ainda esteja preocupada com a amnésia de Kaido. Teru tenta acalmá-la, dizendo que tudo vai voltar ao normal com o tempo. Empolgados, os dois acabam pedindo a opinião do filho, só que por dentro, Tuji não sente nada de empolgação, apenas medo. Ele entende que agora sua nova identidade está ligada à vida de Kaido, e se houver qualquer ligação entre esse garoto e o passado sangrento que ele deixou para trás, as coisas vão ficar complicadas. Mesmo assim, ele sorri e garante aos pais que está tudo bem. No fundo, o assassino número 1 do mundo só quer se camuflar por enquanto. Logo, a família chega em casa e Kaido leva um choque. A mansão é gigantesca. O garoto é praticamente um herdeiro mimado, porque além do pai ser um mangaka de sucesso, provavelmente do nível de quem cria a Solo Leveling, a mãe vem de uma família renomada de médicos. Ou seja, vida boa garantida. Ryoko leva o filho para o quarto e, ao entrar, Kaido para por um instante para observar tudo. O quarto é organizado, típico de um estudante do ensino médio. O assassino lembra de como os pais de Kaido visitaram o hospital várias vezes, cheios de preocupação e carinho. Ele percebe que Kaido é realmente amado, e isso traz de volta a lembrança do último pedido de Marai, que ele fosse feliz. Tuji entende que essa felicidade é algo que nunca conseguiu sentir por causa de sua antiga vida. Por isso, ele decide que não pode decepcionar os pais de Kaido e vai tentar viver direito. Observando melhor o quarto, reparem uma foto curiosa. Não eram só os pais do garoto, mas também outra família de 3 pessoas. Ele conclui que precisa aprender o máximo possível sobre o passado de Kaido para não ser descoberto. Na manhã seguinte, uma visita inesperada chega. Uma limusine longa para na frente da casa e de dentro sai uma garota determinada a ver Kaido, mesmo ele tendo recebido alta há apenas um dia. O pai abre a porta e encontra Yuzu-ha radiante e sorridente. Ela está ansiosa para saber como o amigo está. Curioso, Kaido dá uma espiada e logo percebe. Yuzu-ha é a mesma garota da foto que tinha visto no quarto. Antes que ele consiga pensar em qualquer reação, ela corre e o envolve em um abraço apertado, mostrando toda a preocupação que sentiu. Ryoko, a mãe, sorri feliz ao ver os dois tão próximos. Nosso garoto observa atentamente as reações à sua volta e logo junta as peças. Yuzu-ha deve ser sua amiga de infância. Ela está toda animada e já quer oferecer uma carona até a escola, mas Kaido recusa, percebendo que a família dela é ainda mais rica que a sua. O pai de Kaido, Teru, até tenta se intrometer, mas Yuzu-ha simplesmente empurra o homem de volta para o carro e garante que vai cuidar do amigo. Antes de ir, ela ainda anuncia uma festa para comemorar a recuperação de Kaido, deixando os pais dele boquiabertos. Eles voltam ao trabalho, enquanto Kaido e Yuzu-ha seguem juntos para a escola. Enquanto isso, em outro canto, um grupo de delinquentes que parecem viver nas ruas está armando confusão. O líder deles, Tetsu, planeja mexer justamente com Yuzu-ha. Seus amigos demonstram medo, afinal, ela é de família poderosa, filha do Steve Jobs, como eles mesmos dizem. Irritado, Tetsu lança um olhar furioso e lembra aos comparsas que não têm escolha. Já foram longe demais quando roubaram alguém importante, então agora precisam seguir com o plano. Eis que o carro de Yuzu-ha chega, mas, para surpresa deles, ela não está sozinha. Ao lado dela está Kaido. Os capangas logo explicam para Tetsu que o garoto é só um normie qualquer, amigo de infância que sofreu um acidente recentemente. Intrigado, Tetsu decide se aproximar com um sorriso nada amigável na roça. O delinquente intimida Kaido, dizendo que ele não tem lugar naquela classe e que vai com eles. Sem entender nada, Kaido é levado para fora. Do lado de fora, ele até pensa se deveria ter uma carteira escolar ou algo assim. Como lembra que esses caras estavam rindo antes, acha que só estão brincando com ele. Só que agora parece que a atenção deles está toda em cima dele. Irritado, Kaido exige saber onde fica seu assento, mas Tetsu e os outros só se divertem com a situação. O líder então propõe um joguinho. Se Kaido se ajoelhar e implorar, eles vão deixá-lo em paz, com direito a alguns socos de brinde. A verdade é que Tetsu se sente ameaçado porque Yuzu-ha claramente prefere Kaido a ele. Para piorar, ele ainda solta uma ameaça séria. Se Kaido ousar se aproximar dela, vai matar os
dois. Engraçado pensar que ele está falando isso justamente pro cara que era praticamente o John Wick. Ou melhor ainda, o Roronoa Zoro. O cara sola todo mundo. Kaido percebe em segundos o que está rolando. Fica decepcionado ao notar que aqueles caras são mesmo seus inimigos. Ele não se entristece por si, mas pelas vítimas que eles ainda vão fazer. Afinal, ele nunca quis machucar ninguém. Mesmo assim, Kaido dá um último aviso a Tetsu. Se ele retirar o que disse, tudo pode acabar de forma pacífica. Mas claro, o loiro não aceita. Irritado, ele parte para cima com um soco cheio de fúria, achando que vai acabar com o garoto em um único golpe. Kaido analisa o ataque com calma. Para ele, Tetsu é só um amador, soco lento, cheio de pontos fracos. Sem esforço, Kaido quebra a confiança do rival com um contra-ataque certeiro. Logo em seguida, aplica uma palma no queixo e finaliza com um golpe de judô, jogando Tetsu no chão. Enquanto isso, Kaido reflete que o mundo real parece até calmo demais perto do que ele já enfrentou. Algum tempo se passa até que Yuzua aparece correndo, preocupada. Mas ao vê-lo ali, cultivando sua aura sobre a luz do sol, percebe que ele nunca esteve em perigo. Ele é o perigo. Chocada, Yuzua se pergunta se aquele é mesmo o Kaido que conheceu a vida inteira. Ela questiona se foi ele quem derrotou os punks. Kaido hesita e dá uma desculpa, dizendo que foi arrastado para uma briga sem sentido. Ela conta que ouviu os rumores e correu até o terraço justamente por preocupação. Tenta acreditar que Kaido, com aquela aparência inocente, não poderia ter feito algo tão brutal, mas ao notar uma mancha de sangue no colarinho dele, fica em dúvida. Kaido insiste que está bem, mas Yuzua o repreende dizendo que a deixou preocupada demais. Sua bronca se transforma em tristeza e Kaido pede desculpas. No fim, os dois decidem voltar para a sala de aula, mas antes de sair, Kaido ainda escuta os murmúrios de Tetsu, furioso, prometendo vingança. Corta para a noite na festa planejada por Yuzua. Os pais dela capricharam, mesa cheia de comidas incríveis e até champanhe. Era tanta qualidade que parecia ter sido preparada por um chefe famoso. Enquanto todos riam e aproveitavam, Kaido não conseguia evitar lembrar de sua namorada, Marai, sempre sorridente e incentivando-o a comer comida. Naquele instante, a máquina de lutar se transformava em uma máquina de devorar comida. Até o cachorro da casa queria entrar na brincadeira. Naquela mesma noite, Tuji estava com a namorada, pensando se era assim que se sentia alguém vivendo um momento feliz em família. Esse mesmo sentimento novo batia forte nele, enquanto experimentava finalmente como era uma vida normal. Enquanto isso, Yuzua parecia estar atrasada para a festa, mesmo tendo sido ideia dela desde o começo. O pai de Kaido comentou que a garota vinha passando por momentos difíceis ultimamente, embora ela nunca demonstrasse, sempre fingindo coragem e firmeza. De repente, uma sensação estranha invade o peito do menino, como se os seus sentidos estivessem alertando sobre algum perigo. Ele pega o celular e vê que sua amiga de infância está ligando. Atende preocupado, querendo saber como ela estava, só para ouvir a voz do Punk de antes. O Punk, animado por perceber que Kaido entendeu rápido, dá ordens claras. Ou ele vai até um local específico indicado pelas coordenadas, ou Yuzua vai sofrer as consequências. Aliás, a garota e seu motorista estão sendo mantidos reféns, então não era ameaça vazia. No fundo da ligação, Yuzua grita implorando para que ele não vá, mas Kaido entende tudo e sabe que precisa agir rápido. Ele pede informações e o delinquente explica tudo de bom grado. Logo em seguida, a ligação termina. Kaido finge conversar com outro amigo, avisa aos pais que precisava resolver uma tarefa rápida e garante que voltará logo. A cena corta para uma fábrica escura e abandonada, onde quase uma dúzia de homens armados estão esperando para atacá-lo. Não é só isso. O líder da organização também está lá, com seu guarda-costas casualmente ocupado se exercitando atrás dele. O homem se irrita com o Tetsuya por ter feito a ligação e até joga uma lata na cara dele, reclamando. Ele queria se manter discreto e ser chamado assim o colocava em grande risco. Mesmo assim, o canalha revela que capturou Yuzua para cumprir a ordem da organização. O objetivo é interrogar a garota sobre informações secretas de sua herança, mas até agora, Yuzua se manteve firme, repetindo que não sabe de nada. A estratégia de Tetsuya é clara: usar Kaido, o melhor amigo de Yuzua, para pressioná-la. Se ameaçarem machucá-lo, ela deve ceder e assim ele consegue completar sua missão. Se tiver sucesso, Tetsuya reivindicará oficialmente seu lugar na organização. O líder da organização aprova o plano, mas avisa Tetsuya sobre as consequências de falhar. E Nakam, o fanático por músculos, é temido por todos. Ele demonstra isso ao atirar um haltere com tanta força que derrubam a parede inteira. A mera existência
de Inakan já é suficiente para amedrontar o loiro. Falhar significaria ser o próximo. Enquanto isso, Yuzua provoca ainda mais os delinquentes, piorando sua situação. A assistente tenta acalmá-la, mas Tetsuya perde a paciência, parte para cima dela, dá chutes e socos, e ordena que seus subordinados a levem embora, furioso com qualquer intromissão. De lado, Kaido foca em Yuzua, garantindo que se ela não cooperar, sua amiga de infância vai morrer. Mas a garota, indefesa, insiste que não tem ideia do que ele está falando. Irritado, Tetsuya ordena que Kaido seja trazido imediatamente até ele. No local, há 40 bandidos armados e um ex-gigante do wrestling, famoso por matar pessoas em ringues de luta. Não há chance do garoto sair vitorioso. Pelo menos, é o que todos pensam. Yuzua tem certeza absoluta de que Kaido não conseguirá superar a Nakam, e que, no fim, acabará revelando tudo. Enquanto isso, Kaido finalmente encontra o caminho até a fábrica. Lá fora, um grupo de idiotas está prestes a se tornar suas novas vítimas, mas ele passa calmamente por eles sem demonstrar medo. Um deles reconhece o alvo, mas já é tarde demais. Kaido os desmonta com um golpe rápido no pescoço, derrubando os 3 de uma vez. O restante dos bandidos avança, mas o dia deles é o juízo final. Kaido, mesmo parecendo um estudante do ensino médio, destrói tudo com facilidade, joga um deles no chão, arrasta o outro pelo chão e mostra sua força assassina. Com um olhar mortal, ele avisa aos que ainda sobrevivem: não entrem no meu campo de visão se quiserem continuar vivendo. E sim, ele fala sério. Voltando a Tetsuya, seu chefe começa a se preocupar porque o garoto ainda não apareceu. Ele até se pergunta se Kaido vai se acovardar. Afinal, para eles, ele é só uma criança. Mas o loiro sabe, ou pelo menos teme, que o que ele enfrentou no telhado não era uma criança. Era um verdadeiro demônio. Tetsuya tenta argumentar com seu líder, dizendo que Kaido não é normal. Falando nisso, eles ouvem os homens gritando "Fujiwara!" de lá de fora da fábrica. Yuzua fica chocada e Tetsuya se desespera. A porta se abre com força e o corpo de um homem é arremessado como uma bola de papel, caindo bem aos pés do loiro. Incomodado, o maníaco por músculos se vira para encontrar seu alvo. Kaido, aparentemente inofensivo, lembra Tetsuya do aviso anterior. Ele está controlando sua força apenas para não matar todos ali. Senhor Sua, perplexo, questiona como uma criança conseguiu eliminar sozinho 20 bandidos. Kaido ajeita casualmente a gravata, aumentando sua aura, e exige ver seu amigo. O grito de Yuzua ecoa pela fábrica, mostrando a Kaido que ela está a cerca de 30 metros à frente. Ele sorri, satisfeito por ela estar bem, e começa a examinar o ambiente procurando os homens hostis prontos para atacá-lo. Num instante que parece durar segundos, Kaido destrói a sala com velocidade absurda, chocando Tetsuya com sua habilidade quase divina. Ele derruba todos ao redor com extrema precisão. Tetsuya se rasteja pelo chão, percebendo tarde demais o que está acontecendo. O medo da morte domina um loiro quando Kaido finalmente o agarra, prometendo fazer-lhe sofrer. Segundos depois, o garoto desfere socos rápidos e precisos, destruindo clavículas, costelas inferiores e cotovelos de Tetsuya. Como se isso não fosse suficiente, ele o joga contra a parede com um simples empurrão. Os homens do Sr. Sua estão todos apavorados, incapazes de reagir. Alguns tentam fugir, mas Kaido os lembra que estão pagando pelo serviço. Sr. Sua começa a entender, finalmente, o verdadeiro nível de perigo que estão enfrentando. Este não é um garoto comum. O alvo não é um garoto indefeso. É um verdadeiro monstro. Graças aos olhos vendados, Yuzua não vê nada do que está acontecendo. Kaido se aproxima dela, assegurando que tudo ficará bem. Ele está prestes a desatar as cordas que a prendem, quando Behemoth dá um soco tentando acertá-lo. O golpe é pesado e conecta enquanto Yuzua grita em pânico. No começo, parece que o físico monstruoso do ex-lutador profissional poderia realmente dar uma chance de vitória. Mas quando a poeira baixa, fica claro que o soco nem sequer acertou Kaido. Na verdade, Kaido aproveita e lança um contra-chute que paralisa o oponente. O lutador maníaco e determinado se prepara para outro ataque, mas Kaido o redireciona com precisão e desfere um soco devastador no rosto dele, quebrando o nariz do homem. Mesmo assim, o lutador pensa que ainda pode derrotar Kaido. Após alguns golpes trocados, Kaido percebe que está enfrentando o mais forte do grupo. Por estar no corpo de um colegial, não consegue derrubar o monstro com um único golpe como faria normalmente. Então, ele muda de estratégia. No instante em que o lutador está prestes a derrubá-lo, Kaido some num flash, teleportando-se para fora de sua visão e mira nas costelas de Agame. A partir daí, ele desata uma rajada de golpes precisos, todos concentrados em um ponto específico, ajoelhando o cabeça dura e nocauteando. Um verdadeiro Davi enfrentando seu Golias. Vendo o lutador insano ser derrubado, os 6 bandidos restantes decidem fugir, provavelmente a melhor decisão que poderiam ter tomado. Kaido,
Kaido, normalmente finalizando todos os inimigos, agora precisa garantir a segurança de Yuzua. Ele desfaz rapidamente as cordas que prendiam a garota e sorri, feliz por vê-la bem. Assegura que tudo está sob controle e que Kawai, sua assistente, também ficará bem. Ele percebe que a situação é traumática para uma garota como Yuzua e se pergunta se ela está com medo. Mas, de forma hilária, Yuzua agarra sua gravata e não agradece. Ela fica furiosa por ele ter tomado o caminho mais perigoso possível. Kaido poderia ter chamado a polícia ou buscado ajuda adulta, mas decidiu fazer uma entrada cinematográfica e enfrentar sozinho 40 homens. Mesmo assim, Yuzua reconhece o esforço e sente gratidão por ele ter ido tão longe para protegê-la. Ao mesmo tempo, ela fica magoada cada vez que ele se coloca em perigo dessa forma. A situação lembra Marai, que sempre se preocupava com ele, pedindo para que voltasse para casa seguro. Kaido se abre com Yuzua, prometendo que dali em diante nunca mais vai deixá-la preocupada. Mas esse momento de alívio é interrompido pelos gemidos de Kawai, que levou uma surra sem motivo algum. Kaido ouve sirenes da polícia se aproximando e percebe que é hora de saírem dali. Do outro lado, Sr. Soa mal consegue escapar, incapaz de compreender como nem mesmo ele, um homem experiente e durão, conseguiu deter a criança monstruosa. Aparentemente, Kaido também tem um inimigo maior, o seu chefe, um verdadeiro chefão do crime organizado. Esse homem aterrorizante revela que enviou alguém chamado Lancelot para lidar com a criança. Agora que o menino atrapalhou os planos da organização Grande Vontade, eles vão cobrar o preço. Mas antes disso, voltamos para o lado do nosso garoto. Kaido está em casa, descansando na cama, ciente de que deixou seus pais preocupados ao sair sozinho daquele jeito. Enquanto dormiam profundamente, ele se lembra de como eles ficaram ansiosos pelo seu retorno. Felizmente, a polícia não o deteve para interrogatório, já que não havia envolvimento direto do garoto nos acontecimentos. Para os bandidos, a missão e o objetivo final ainda permanecem obscuros. Além disso, o homem no comando, Suá, desapareceu após os eventos recentes, dando a impressão de que algo ainda pior está à espreita nas sombras. Enquanto Kaido se prepara para sair de casa, ele internaliza que não quer mais ver ninguém se machucar por sua causa. De repente, projéteis são disparados contra ele, e ele pula no ar para evitar os tiros. O atirador fica perplexo ao perceber que o garoto conseguiu se esquivar com facilidade. Kaido já sabia que alguém o seguia até sua casa, tornando o espião um alvo fácil. Virando-se, ele questiona os motivos do perseguidor. O homem assustador fica impressionado que Kaido tenha notado mesmo dentro do quarto, algo que nunca tinha acontecido antes. Fica claro que o garoto não é um pirralho comum. Kaido dá crédito ao espião por cobrir bem seus rastros, mostrando que está em um nível completamente diferente dos bandidos que enfrentou na fábrica. Esse reconhecimento confirma que o homem não pertence a uma sociedade normal, o que levanta a questão: por que ele estava espionando Kaido? O perseguidor parece compartilhar algumas conexões com o mundo de assassinos do garoto, mas Kaido mantém sua identidade de estudante do ensino médio, recusando qualquer conversa trivial. O homem, então, prepara suas lâminas para o confronto final. Kaido relembra sua vida passada enquanto observa o assassino à sua frente declarar oficialmente o fim de Fujiwara Kaido. Este homem se chama Sanjo, membro da organização Grande Vontade, classificada em 67º. Em posição de combate, Kaido reflete que ele também já foi membro da mesma organização. Enquanto isso, na sede da Grande Vontade, Akatsuki, membro do conselho, está frustrado. Mesmo após sequestrar Yuzua, eles não conseguiram obter qualquer pista. Akatsuki acredita que deveriam ter enviado uma lança para a missão desde o início, para resolver tudo mais rapidamente. A organização Grande Vontade é capaz de lançar o mundo no caos, contando com 1000 assassinos sob seu comando. Entre eles, os 100 melhores são considerados a elite e recebem o título de lança. Cada lança tem uma taxa de sucesso quase perfeita em qualquer missão. Minami e Akatsuki estão alinhados. Minami revela que estão atrás de um tesouro específico capaz de mudar o equilíbrio do mundo. Esse tesouro se chama Semente Fenrir, e Yuzua é considerada a atual portadora do item sagrado, mesmo sem evidências concretas. Yashima confirma que já enviou Sunju para realizar a missão. Revelação: os homens ficam chocados porque, antes de usar uma lança, é preciso a permissão de Odin. Yashima já obteve essa autorização. Eles sabem que o guarda-costas de Yuzua não serve para nada, então não há problema algum em lidar com ele diretamente. Ele percebe que a situação é mais complexa do que imaginavam, considera os inimigos uma ameaça séria e decide eliminá-los usando as lanças. Isso nos leva à cena da luta, onde Kaido percebe que está enfrentando alguém da mesma organização. A postura de Sunju é rebuscada e difícil de interpretar, mostrando claramente seu status de elite como lança. Isso confirma as piores suspeitas de
de Kaido. Tudo que envolve os problemas de Yuzua está sendo controlado nos bastidores pela organização. Não é apenas um simples roubo de herança, é algo muito maior. Sunju observa rapidamente a postura de Kaido e comenta que ele não é apenas um estudante do ensino médio. O garoto é destemido, mantém a calma mesmo com uma arma apontada para ele e parece agir naturalmente. Kaido sente o perigo e o considera uma ameaça real para Yuzua, avançando para derrubá-lo. Os primeiros socos são casuais, mas Kaido, como assassino especialista, os evita com maestria. Ele percebe que Sunju é incrivelmente rápido e mira em pontos fracos. De fato, Kaido parece um assassino na própria categoria do oponente, mas Sunju não é uma brincadeira. O homem quase o esfaqueava no rosto, forçando Kaido a manter distância. Durante esse breve encontro, Kaido aprende sobre o estilo de luta especializado de Sunju, que prioriza o alcance a seu favor. Impressionado com as habilidades do garoto, Kaido decide partir para a ofensiva e se lança direto para o ar. A situação se inverte e, embora Sunju tente um golpe borboleta, Kaido rapidamente se reposiciona, assumindo uma postura diferente para dominar o adversário. Sunju fica genuinamente satisfeito ao ver Kaido se esquivar como um especialista. Mas aos poucos, Kaido percebe que está atrás em termos de força e velocidade. Ele entende que há apenas uma maneira de vencer um oponente como esse: escanear o ambiente ao seu redor. Enquanto Sunju avança, pesado na ofensiva, ele acha que encontrou uma abertura para atacar. Mas, para seu choque, Kaido tira a jaqueta casualmente e apunhala seu pescoço com um golpe preciso. Surpreendentemente, a lança consegue escapar a tempo e contra-ataca, acertando Kaido com um golpe cortante. Sangue escorre e Kaido percebe que está lidando com uma lança poderosa. Ele toma consciência de suas próprias limitações. Seu físico mais fraco e menos treinado pode ser um problema contra um oponente desse nível. A lança, por sua vez, fica impressionada com a tentativa de Kaido de contê-lo. Ele comenta que os movimentos perfeitos do garoto mostram que Kaido é facilmente um profissional em combate, mas o que falta ao assassino é a pura intenção de matar. A única ordem que Sunju recebeu foi assassinar um estudante do ensino médio. Mas agora Kaido entende perfeitamente o motivo pelo qual uma lança foi designada para essa missão. Sunju admite que Kaido representa uma ameaça direta aos planos da organização com Yuzua, e por isso precisa ser eliminado imediatamente, sem chances de negociação. Com essa confissão, Kaido finalmente conecta todos os pontos. Toda a organização está por trás do que aconteceu com ele e Yuzua. Sem perder tempo, ele decide mudar sua abordagem de combate. Kaido ativa seu modo de luta completo e assume uma postura intimidadora, prometendo mostrar toda a sua intenção assassina sem esconder nada. Sunju avança com seus bastões, executando uma espécie de dança de dragão insana, um ataque que consiste em centenas de golpes rápidos e precisos, cada um direcionado com perfeição para atingir Kaido. O inimigo perde completamente a razão, descamando até uma árvore com um único golpe. Kaido, atento, encontra um ponto seguro para se proteger, percebendo que está enfrentando alguém muito acima do nível de qualquer assassino comum que já tenha enfrentado. Um tornado corta sua cobertura, levantando um geyser de água. Kaido, já machucado, percebe a força de seu oponente. Sunju é claramente um usuário de classe S em pleno auge. Os golpes intermináveis são tão poderosos que até mesmo o reflexo de Kaido é testado ao limite. Sunju, furioso, acusa Kaido de ser um assassino e questiona se ele não se importa em arriscar a vida de Yuzua. Essa declaração desencadeia em Kaido um flashback traumático, mas desta vez, o rosto que surge em sua mente não é de sua namorada, e sim do amigo que ele jurou proteger. Irritado e determinado, Kaido avança de frente contra a lança. Em um movimento rápido, Kaido arranca a lâmina da mão de Sunju e desfere um corte preciso no ombro em uma fração de segundo. Tudo acontece tão rápido que Sunju nem consegue reagir. Ele só percebe que está lidando com um garoto monstruoso, alguém muito além do que imaginava. Kaido não sente culpa nem remorso, lembrando-se da promessa de proteger Yuzua com a própria vida. A lança tenta resistir, mas todos os ataques de Sunju agora são lidos e neutralizados com maestria. Cada soco, cada estocada é antecipado e respondido por Kaido como se fosse um profissional nato. Sunju, tentando manter a postura, acusa Kaido de ser covarde e se expõe, permitindo que o garoto contra-ataque. Kaido corta dolorosamente a coxa de Sunju
reduzindo sua confiança e mostrando quão previsível ele é diante de um verdadeiro especialista. Surpreso com a velocidade e habilidade do garoto, Sun Ju tenta repetir os ataques anteriores, mas Kaido já leu cada movimento. Nos golpes seguintes, Kaido explode em velocidade extrema, girando como um Beyblade humano, abrindo caminho até a cabeça de Sun Ju. Cada ataque é preciso, letal e calculado. Com seu olhar assassino, Kaido se prepara para finalizar Sun Ju, enquanto a lança, ainda viva, mal consegue compreender como alguém tão jovem consegue combinar tanta rapidez, força e precisão divina em combate. A maneira como Kaido luta o lembra da ira de Gunjir, o assassino número 1 da organização. Com precisão brutal, ele rasga o corpo de Sun Ju até que uma poça de sangue se forme ao redor. A luta termina com o oponente finalmente percebendo quão inferior era desde o início. Ofegante e trêmulo, Sun Ju sente que não consegue mais mover nenhum músculo, já que os tendões dos seus braços foram cortados. Mesmo assim, Kaido mostra um mínimo de gentileza. Deixa pelo menos uma perna para que ele possa sobreviver. Quanto ao resto, a máquina assassina deixa claro que a carreira de Sun Ju como lança acabou e que ele não poderá mais matar ninguém. Kaido comenta friamente que dessa forma ele perderá a única parte da sua identidade que tanto prezava, algo pior que a morte, já que assassinos desse nível nunca conseguem se reintegrar à sociedade normal. Antes de ir embora, Kaido faz 2 perguntas a Sun Ju, prometendo cortar a outra perna caso ele se recuse a responder. A primeira questão: quer saber o nome do homem que deu a ordem e por que especificamente eles estão mirando em Uzua. Sun Ju, rindo de forma insana, se recusa a responder mesmo sob tortura e ameaça de morte, afirmando que jurou lealdade ao seu único Deus e jamais trairá a vontade divina. A menção a Deus confirma tudo para Kaido sobre a ligação da organização com algo maior. No entanto, sirenes começam a soar por toda parte. A imprudência de Sanju atraiu a polícia. Aproveitando o intervalo, ele usa sua única perna restante para escapar, alertando Kaido para também sair antes de ser pego. Antes de partir, Sanju provoca Kaido com uma pergunta. Será que ele realmente quer ser um estudante comum do ensino médio? A pergunta atinge Kaido como um soco emocional. Ele se lembra de como todos ao seu redor pensavam que ele jamais poderia ter uma vida normal por ter vivido como um assassino a sangue frio. Mesmo agora, coberto de sangue, ele se pergunta: eu sou realmente normal? Posso ser considerado um estudante do ensino médio? A dúvida permanece sem resposta. Enquanto isso, na sede da organização, Yashima recebe a atualização sobre Sanju. Izumo relata que a lança foi totalmente desmantelada e não poderá mais atuar. A Akatsuki fica impressionada com a habilidade de Kaido em derrotar um assassino experiente, radiante de entusiasmo. Izumo explica que Sanju descreveu os movimentos de Kaido como semelhantes aos de Gunjir, o que causa surpresa até entre os membros experientes. Mesmo a Akatsuki acha exagerado comparar Kaido ao maior usuário de facas já existente, mas Izumo entende a importância do comentário. Minami interrompe a discussão enquanto a Akatsuki debate a especialidade de Tuji. Independentemente disso, todos reconhecem que este guarda-costas aleatório de Uzua provou ser extremamente poderoso. Não só atrapalhou seus planos, como também destruiu um oponente de nível de lança. Com esse desenvolvimento, Yashima e os outros percebem que não podem mais adiar suas ações. Tudo isso aumenta o mistério por trás de Kaido Fujiwara. De volta ao nosso garoto, ele se esconde em seu quarto, passando por uma pequena crise de identidade. Kaido sente que deveria ser um estudante comum do ensino médio e não um assassino, como costumava ser. Mas ele também sabe que precisa continuar ajudando Uzua a escapar da organização, que certamente atacará ainda mais agora que ele derrotou uma lança. Com um corpo como o de Kaido, ele sabe que se não se esforçar, ficará perdido. Por isso, decide se fortalecer novamente, determinado a proteger essa vida pacífica que conquistou. Se quiser mantê-la, terá que fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que ela continue segura. Quanto à organização Grande Vontade, a Akatsuki demonstra grande interesse em atacar o homem misterioso que atrapalhou seus planos. Eles ficam surpresos com a habilidade dele, mas Yu acredita que essa é uma ótima ideia. Se realmente se compara a alguém como Tuji, um lança comum não daria conta. Outro membro da Akatsuki curioso fica animado por poder usar sua posição para lidar com essa ameaça de alto nível. Afinal, esse cara não é brincadeira. Ele ocupa o 9º lugar no ranking geral e é considerado um dos maiores assassinos da atualidade. Enquanto isso, passa-se um dia desde o sequestro de Uzua e os pais de Kaido e da garota organizam uma grande festa de boas-vindas para comemorar sua alta do hospital. Para demonstrar seu amor, o pai de Kaido presenteia-o com os omuras que ele trabalhou tanto para preparar. O prato parece até amaldiçoado de tão impressionante que é, deixando Kaido quase sem palavras. Em seguida, Uzua aparece com algo ainda mais especial, um ensopado de carne de dar água na boca.
Ela coloca o prato à sua frente com um sorriso orgulhoso e diz para ele saborear sua obra-prima enquanto ainda está quente. Assim que Kaido leva a primeira garfada, um flashback invade sua mente. Lembra-se de quando saía de casa e Maria perguntou se ele ficaria fora até tarde novamente. Na época, ele disse que chegaria a tempo para o jantar, alegando que precisava apenas pegar algumas coisas, sem revelar nada sobre seu trabalho secreto. Maria ficou radiante porque naquele dia havia feito seu ensopado de carne favorito e ele prometeu que compartilharia algo importante quando voltasse. Ela se despediu com seu sorriso precioso, abraçando Johnny, e Kaido seguiu seu caminho com o coração aquecido. De volta ao presente, enquanto come o ensopado de Yuzua, Kaido se tristece por nunca ter dito a Maria que deixaria a vida de assassino para ficar com ela. Yuzua, percebendo a decepção dele, brinca se a comida estava realmente ruim, mas nosso garoto rapidamente começa a devorar o ensopado como se fosse sua última ameaça na terra. Quase chorando, ele diz que está delicioso. Yuzua se alegra com a reação, e sua mãe acrescenta que ainda há muito mais comida se ele tiver um grande apetite. Kaido observa seu pai acendendo o fogo na panela, e Yuzua sorrindo com o bolo, se divertindo, e sente uma gratidão profunda por ter uma família tão amorosa. Mais tarde, ele acompanha Yuzua de volta para casa, já que as coisas ficaram mais perigosas ultimamente. Ele pergunta se ela notou algo estranho ao redor, mas ela responde que há policiais rondando a residência, então está segura por enquanto. Confuso, Kaido questiona por que o mordomo não está presente, e Yuzua explica que pediu pessoalmente para ele ficar longe porque é tão irritante que não dá para se divertir com ele por perto. Apesar disso, ela admite que se divertiu muito na casa de Kaido, dizendo que fazia muito tempo que não ria tanto, mas a expressão dela rapidamente muda, ficando séria, enquanto confessa que está se sentindo mal desde que perdeu o pai. Kaido fica completamente sem palavras, incapaz de reagir. Yuzua percebe que ainda não contou nada antes para não piorar a amnésia de Kaido com uma notícia tão estressante. Ela explica que a morte do pai ocorreu há cerca de 2 meses, na mesma época do acidente de carro que o deixou em coma. Kaido percebe o porquê de Yuzua ter ficado tão abalada com a perda do pai na época. Ela sempre foi forte, nunca deixando transparecer a tristeza, escondendo tudo por trás da sua personalidade alegre. Nosso garoto se desculpa com ela por tê-la deixado preocupada, mas Yuzua rapidamente diz que não é nada demais, e ainda comenta que ele não mudou nada, o que o surpreende. Ela continua dizendo que percebeu que ele amadureceu um pouco, mas lembra que, mesmo quando criança, ele já era imprudente, sempre se metia em brigas com crianças muito maiores que ele para proteger Yuzua, mesmo sabendo que não conseguiria vencer. Agora, quando ela foi sequestrada, ele foi atrás dela com toda sua habilidade, mas Yuzua não pôde ver nada porque estava com os olhos vendados. Curiosa, ela pergunta exatamente como ele a salvou. Kaido se esquiva da pergunta, dizendo que todos que presenciaram ficaram com muito medo, porque ele destruiu os bandidos como um verdadeiro monstro. Isso faz Yuzua duvidar ainda mais da história, mas mesmo assim ela conclui que não importa. O importante é que ele teve coragem de ir atrás dela em perigo. Ela admite que ficou aterrorizada quando os bandidos ameaçaram ela e Kawai, mas assim que viu o rosto de Kaido brilhando mais que o sol da manhã, se sentiu genuinamente feliz. Ela agradece a ele, e nosso garoto, com sua gentileza característica, promete que a salvará quantas vezes forem necessárias. Isso deixa Yuzua vermelha como um tomate maduro. Depois, a garota, ainda empolgada, grita para ele se aproximar e pega o celular para tirar uma selfie fofa com ele. Orgulhosa da foto perfeita, diz que vai usá-la como papel de parede para se lembrar daquele dia incrível, sem perceber que isso poderia gerar rumores estranhos na escola. Yuzua então murmura que a foto também a ajudará a seguir em frente. Ao perceber que Kaido se preocupa com ela tão logo após o acidente que mudou sua vida, ela se inspira a finalmente parar de se apegar à morte inesperada do pai. Kaido sorri, percebendo que ela também está passando por dificuldades, como ele, e isso o motiva a proteger ainda mais sua amiga de infância preciosa. Nesse momento, ele fica chocado quando Yuzua pega o celular e mostra uma foto do pai dela. Sua alma quase sai do corpo ao reconhecer quem é o homem, confirmando com ela se realmente se trata do pai dela. Yuzua explica que sua amnésia deve ser séria, porque o pai sempre foi extremamente gentil com ela. Com a expressão séria, ela revela que muitas pessoas falavam mal do pai dela, mas ele sempre foi bondoso com ela e por isso ela o amava profundamente. Ao ver a foto do pai carregando-a nas costas, Kaido se lembra de já ter visto exatamente o mesmo papel de parede antes, quando terminou sua missão final. Dói cada fibra de sua alma perceber que ele, sem saber, foi quem roubou o pai de Yuzua.
Vendo sua tristeza, ela pergunta por que ele ficou tão quieto de repente. Enquanto processa tudo, diante da filha do presidente do grupo Akadi, o homem que ele matou a sangue frio, Kaido tenta racionalizar, pensando que Hiachi foi quem puxou o gatilho e que não teria aceitado a missão se soubesse que era o pai dela. Kaido se sente consumido pela culpa. Ele seguiu cegamente as ordens da grande vontade, acreditando que o presidente Akadi havia traído a organização e precisava ser eliminado. Naquele momento, ele não sentiu nada, nem remorso, nem hesitação. Agora, porém, percebe que colocou Yuzua em perigo por causa das consequências daquelas ações. Ele pensa em contar a ela a verdade, que já foi um agente da organização e que indiretamente ordenou a morte do pai dela. Mas mesmo cerrando os dentes de frustração, Kaido ainda não consegue tomar uma decisão definitiva. No dia seguinte, na escola, ele se senta calmamente em sua carteira. Enquanto isso, todas as meninas da turma conversam alto, ansiosas para conhecer o novo aluno transferido, imaginando que ele deve ser bonito. Kaido observa tudo com a mente distante, decidido a não contar nada a Yuzua. Ele sabe que, mesmo tendo eliminado uma lança da organização, isso não significa que eles vão parar de persegui-lo. A única escolha que lhe resta é continuar protegendo Yuzua a todo custo. De repente, o professor anuncia a chegada do novo aluno transferido. Kaido pede permissão para entrar e, ao ouvir a voz do garoto, imediatamente o reconhece. Ele o encara incrédulo, percebendo que aquele alegre garoto de cabelo rosa não é ninguém comum. Lembrando-se do último psicopata que quase o matou, Kaido conclui rapidamente. A grande vontade enviou este novo aluno como resposta direta à sua interferência no sequestro de Yuzua. O garoto de cabelo rosa se vira para Kaido e o encara com um olhar frio, cortante e sem qualquer compaixão. É um olhar que declara claramente seu alvo. Não restam dúvidas. Este é Biden, um dos lendários 12 lanceiros divinos da organização Akatsuki. A presença dele é como um aviso direto. Kaido não pode vacilar. Mais tarde, durante a aula de educação física, a situação parece trivial aos olhos de todos, mas não para Kaido. O novo aluno se mostra incrivelmente habilidoso. Ele marca uma cesta com facilidade, fazendo a multidão enlouquecer. As meninas suspiram apaixonadas pelo garoto de cabelo rosa, enquanto seus colegas de time ficam impressionados com sua habilidade de pular tão alto, apesar da estatura baixa. Makoto brinca e motiva a equipe, mas o time adversário fica irritado, incomodado com a popularidade instantânea do novo aluno. Enquanto todos se distraem com a performance atlética, Kaido permanece alerta. Algo não está certo. Ele percebe que a lança ainda não fez nenhum movimento ofensivo e se pergunta o que diabos o garoto está planejando. Vale lembrar, os lanceiros são um grupo de elite formado pelos 100 melhores assassinos da organização Akatsuki. Entre eles, os 12 mais poderosos são conhecidos como os lendários lanceiros, todos sob o comando supremo de Odin. Cada um deles possui habilidades extraordinárias capazes de rivalizar com 1000 homens. Na prática, esses assassinos podem facilmente destruir um exército inteiro. Eles só são enviados para as missões mais críticas, e isso deixa Kaido com uma conclusão clara. A presença de Biden na escola significa que a organização está decidida a atacar Yuzua. Não há dúvida sobre a gravidade da situação. Kaido precisa estar preparado, porque desta vez o perigo está mais próximo do que nunca. Kaido estava olhando para o chão, pesado com lembranças dolorosas da última missão. Ele não conseguia parar de pensar. Os assassinos provavelmente estão atrás do tesouro secreto que o presidente supostamente pegou deles. E, claro, a pergunta martelava na cabeça dele. Se a Akatsuki decidir atacar a escola, ele conseguiria proteger todo mundo, incluindo seu amigo de infância, com seu corpo de estudante do ensino médio? Spoiler, não parecia nada fácil. Enquanto isso, a vida da escola continuava como se nada tivesse acontecido. Todas voltaram para as salas, mas ninguém esquecia Makoto. Os alunos continuavam implorando para que ele fosse ao karaokê com eles. E, claro, Makoto se tornou um sucesso instantâneo entre as garotas, que começaram a se apaixonar ainda mais quando ele revelou que já tinha jogado basquete nos Estados Unidos. Kaido observava de longe, analisando a cena e pensando, ok, a Akatsuki não vai agir hoje, mas amanhã, ficar de guarda total. De repente, Yuzua chamou Kaido, perguntando se ele podia ir a algum lugar com ela depois da escola. Ele reagiu na hora, negando sem nem ouvir direito, insistindo que ela fosse direto para casa. Mas aí, do nada, uma mão pousou no seu ombro. Era Makoto, sorrindo e cumprimentando Yuzua pelo nome. Kaido imediatamente ligou todos os alarmes internos. Esse cara está de olho nela. Makoto se apresentou e Yuzua, surpresa, comentou que ele já era famoso como o novo garoto atraente da escola. Ela perguntou como ele sabia o seu nome
nome, já que nunca tinham se encontrado? Com aquele sorriso despreocupado de quem está em um anime shonen, Makoto explicou. Ela era a estudante que herdou a fortuna do grupo Akagi. A reação dela foi imediata, guarda baixa, um pouco de choque e até uma pontinha de tristeza quando ele continuou, falando que seu pai tinha dívidas com o presidente e que ele fora instruído a cuidar dela. Quando Makoto tentou convidá-la para sair, Kaido entrou em cena. Ele inventou que tinha machucado o dedo no treino e precisava ir à enfermaria, lançando para Makoto um olhar mortal. O outro, claro, entrou na brincadeira e Yuzua foi embora sorrindo, agradecendo a Kaido por protegê-la dos esquisitos mais uma vez. Pouco depois, os dois garotos estavam no terraço. Makoto olhava à vista e divagava sobre como é incrível a juventude de um estudante do ensino médio, como se estivesse narrando um filme de verão. Depois, ele olhou para Kaido e brincou. Trouxe-me aqui para confessar seu amor ou o quê? Kaido, como sempre, deu gelo total. Makoto riu e continuou, comentando que Yuzua era ainda mais fofa de perto, mas ainda não conseguia acreditar que ela era filha do presidente. Kaido, direto e sério, foi ao ponto. Qual era o objetivo real dele ali? Será que era vingança pelo cara de cabelo roxo? Makoto, tranquilo, como sempre, soltou casualmente. Fui eu que realmente derrotou o Sanjo. Ele analisou Kaido, surpreso por ele ter vencido Sanjo com ferimentos tão leves. Mas Kaido não estava satisfeito e repetiu a pergunta, cada vez mais irritado. Finalmente, Makoto largou a pose de inocente. Ele queria colocar as mãos no tesouro secreto que Yuzua herdou de seu pai. As suspeitas de Kaido se confirmaram por completo. Akinaki parecia brincar com ele, dizendo que na verdade nem sabiam o que era o tesouro e que por enquanto só queriam informações. Então veio a oferta inesperada. Eles queriam que Kaido se juntasse à organização. Afinal, segundo eles, ele era mais forte que alguns dos próprios assassinos. Makoto tentou convencê-lo dizendo que eles só atacavam bandidos, que ganhavam uma boa grana e que, sendo próximo de Yuzua, ele poderia até descobrir onde estava o tesouro secreto dela. Com aquele sorriso maldoso, ele explicou que era uma oportunidade de ouro. Kaido e Yuzua poderiam realmente sobreviver se juntassem à organização dessa forma. Depois, se aproximou da beirada do telhado, estendeu a mão e avisou. Se Kaido resistisse, crianças inocentes poderiam se machucar. Kaido não podia deixar isso passar. Num instante, avançou contra Makoto, lançando uma sequência de ataques rápidos. Makoto, com a facilidade de quem joga videogame no modo fácil, desviava de tudo e ainda elogiava Kaido, dizendo que ele poderia rivalizar com um profissional. Então, finalmente, Kaido conseguiu agarrar o braço do assassino e revelou que sabia do truque das bombas. O cubo que Makoto usava era seu item assassino exclusivo, combinando explosivos com artes marciais, famoso na organização como o método padrão de Biden para eliminar alvos. Só a menção do codinome pegou Makoto completamente de surpresa, que deu um pulo para trás e gritou: Kaido sabe demais para alguém normal? Não satisfeito, Makoto segurou mais 6 bombas nas mãos, sorrindo como um lunático, e avisou que iria aumentar o desafio. Determinado, começou a saltar pelo telhado, pegando 3 das bombas com agilidade, depois correu e, fazendo um parkour impressionante, conseguiu pegar as outras 3 com os pés. Makoto observava a cena inteira, comentando que não havia absolutamente nada de normal em Kaido. Mas o caos não parou aí. Makoto lançou outra bomba do nada em direção ao chão. Kaido tentou desesperadamente alcançar o cubo, enquanto Makoto provocava. Você não consegue proteger todos os alunos da escola? O cubo caiu no campo abaixo, e antes que Kaido pudesse pegá-lo, Makoto estalou os dedos e detonou a bomba. Kaido protegeu o rosto da explosão, enquanto os alunos embaixo entravam em pânico e corriam para se afastar. Então, Makoto explicou, com aquela risadinha de vilão de anime, que havia ajustado a bomba para explodir antes de tocar o solo, garantindo que ninguém se machucasse. Um pequeno bônus por Kaido ter conseguido pegar 6 das bombas. Kaido estava prestes a explodir de raiva, mas Makoto ainda estendeu mais bombas, perguntando quem ele realmente era e se queria se juntar a Akinaki.
Kaido pensou por um momento e respondeu firme. Ele era apenas um estudante normal do ensino médio e jamais se juntaria a eles. Makoto parecia genuinamente decepcionado, imaginando que Kaido só cederia se algumas pessoas morressem. Mas Kaido só mencionou um nome, Gungnir. Ao ouvir isso, Makoto se virou com um olhar selvagem. Kaido, frio, disse que já havia sido conhecido como Gungnir. Enquanto os alto-falantes da escola anunciavam a evacuação, Makoto ficou bravo com ele só por ter dito o nome. Mas Kaido apenas ganhava tempo. Antes que Makoto pudesse processar a situação, funcionários da escola chegaram ao terraço para checar se algum aluno tinha ficado para trás. O punk de cabelo rosa deu 3 dias para Kaido decidir se queria se juntar a Akatsuki, avisando que se recusasse, iria se arrepender. Depois disso, os alunos saíram mais cedo por causa da explosão. Yuzua, preocupada, perguntou a Kaido por que ele não ia para casa. Ele explicou que tinha algo importante para fazer primeiro, e insistiu que ela ficasse em casa, já que a explosão poderia ter sido apenas um dos muitos ataques. Nesse momento, Kaido grita todo empolgado que aumentou as medidas de segurança e que começou a treinar artes marciais só para proteger Yuzua. Mas, como sempre, o entusiasmo exagerado dele só serve para irritá-la. Yuzua, sem paciência, pede que ele mande uma mensagem se algo acontecer, e Kaido concorda na hora. Assim que ela vai embora, ele se vira para encarar Makoto, como se quisesse dizer claramente: não estou enganando ninguém. Makoto observa Kaido com atenção, certo de que ele não permitiria que ninguém desonrasse o nome de Gungnir. Mais tarde, Kaido está no trem local, esperando ter conseguido desviar a atenção da Akatsuki de Yuzua para si mesmo. Ele se lembra que mesmo sendo mais jovem das lanças divinas, a Akatsuki não é brincadeira. Cerrando o punho, ele reflete sobre como já se acostumou com seu corpo de estudante do ensino médio, mas ainda tem um longo caminho antes de enfrentar uma lança divina de verdade. Esse pensamento o deixa apreensivo. E se ele perder no confronto daqui a 3 dias? Mesmo assim, sua determinação não vacila. Ele vai proteger Yuzua, custe o que custar, mesmo que isso signifique enfrentar e, se necessário, eliminar o punk de cabelo rosa. Kaido desce na estação de Shibuya e segue para o lugar onde foi morto pela primeira vez. Ele salta para a sacada, se perguntando por que veio até ali, já que Makoto provavelmente não estaria esperando por ele. Quando a porta se abre de repente, ele se prepara para uma armadilha. Mas, para sua surpresa, o apartamento está tranquilo. A cena do crime está limpa e o resto do lugar continua igual. De repente, um barulho o faz voltar à realidade. Kaido entra em postura de luta, esperando um assassino, mas é surpreendido por John, seu cachorro, abanando o rabo. O bom menino corre animadamente em sua direção, Frisbee preso na boca. Kaido não consegue evitar um sorriso, e a visão o transporta direto para os dias em que ele e Mariah iam ao parque brincar de buscar com John. Seus olhos se enchem de lágrimas ao perceber que o cachorro ainda se lembra dele, e então algo chama sua atenção. Uma foto de Kaido, Mariah e John juntos na praia. Ele se lembra de uma viagem de carro, quando Mariah disse que, embora nunca tivesse compreendido completamente a natureza do trabalho dele, sempre quis que ele fosse feliz. Kaido respira fundo e pensa que está satisfeito com sua vida, e que morreria protegendo Mariah. Mas ele também se lembra das palavras dela. Um homem morto não pode ser feliz, e que ele deveria tentar viver pelo menos uma vez. Agora, chorando como se fosse uma viúva, lamenta nunca ter conseguido vê-la feliz, sabendo que ela existe apenas em suas memórias. Depois desse momento de tristeza, ele volta para casa. Conta à família que um casal teve que se separar do cachorro por causa de dificuldades, e que ele decidiu trazê-lo para casa. Enquanto observa John, se pergunta se conseguirão cuidar bem dele, mas já sente que essa responsabilidade vai ajudá-lo a continuar seguindo em frente. Kaido não perdeu tempo. Antes que pudesse negociar mais, Taro já concordou em adotar o cachorro, e Kyoto sugeriu que eles se revezassem para passear com ele. Quando perguntaram o nome do novo mascote, Kaido explicou que os últimos donos o chamavam de John. Mais tarde, ele mandou uma mensagem para Yuzua, perguntando se estava tudo bem. Ela respondeu que o dia estava meio chato, mencionou ter ouvido falar do novo cachorro dele e perguntou se podia competir com ele. Kaido sorriu para o celular e disse que não agora, porque ele sabia exatamente o que precisava fazer. Logo depois, ele ligou para Akatsuki. Ironicamente, o vilão perguntou se Kaido havia mudado de ideia, lembrando que os 3 dias ainda não haviam terminado. Mas Kaido, tranquilo, respondeu que já tinha terminado de jogar e estava pronto para dar uma surra em Akatsuki no terraço da escola antes do amanhecer, jurando que acabaria com tudo de uma vez porque ele era Gungnir. A menção do nome Gungnir deixou Akatsuki tão furioso que ele quebrou o telefone na mão. Em sua mente, alguém como Kaido jamais poderia se comparar ao lendário Lord Tuji, que era a própria definição de assassino perfeito. Mas Kaido ainda usava reivindicar o nome Gungnir na frente dele. 3 anos antes, no Oriente Médio, os dois estavam juntos em uma missão extremamente perigosa.
Akatsuki cometeu um erro crítico que o deixou cercado por inimigos. Seu braço esquerdo foi despedaçado e parecia que ele estava prestes a morrer. Mas no último segundo, Tuji apareceu e eliminou todos os inimigos num piscar de olhos. Akatsuki agradeceu, admitindo que Kaido só conseguiu chegar até ali por causa da explosão, e Tuji o encorajou a voltar vivo, prometendo cuidar da missão dali em diante. Na manhã seguinte, os dois se encontraram no terraço. Akatsuki, casual, perguntou a Kaido o que ele estava pensando enquanto se preparava para lutar usando um uniforme escolar. Kaido respondeu que seu plano era derrotá-lo primeiro e depois voltar para as aulas. Akatsuki riu e confessou que pensou exatamente na mesma coisa. Ele disse que, desde ontem, vinha observando os movimentos de Kaido, que eram quase idênticos aos de Gungnir. Akatsuki admitiu que já quis ser como ele, mas agora que Kaido havia feito com que sentisse a presença de Gungnir em primeira mão, ele nunca o perdoaria, pelo menos não antes de transformá-lo em pedacinhos de carne assada. Com um sorriso irônico, Akatsuki revelou que queria compartilhar um segredinho antes da briga começar. Ele tinha plantado bombas em algum lugar da escola e, como seu braço protético esquerdo estava conectado diretamente ao cérebro, podia detoná-las instantaneamente com um simples movimento dos dedos. Se Kaido perdesse, muitas pessoas morreriam. A única forma de impedir o desastre seria cortar a conexão entre o braço e o cérebro, o que significava duas opções: cortar o braço ou destruir o cérebro. Kaido, no entanto, manteve a calma e apontou que havia uma terceira opção. As bombas também poderiam ser desarmadas se Akatsuki ficasse inconsciente. Akatsuki ficou genuinamente surpreso e Kaido explicou que conhecia bem a mente do vilão. Enquanto se preparava para atacar, Kaido deixou claro que não tinha a intenção de matar, apenas de detê-lo. Com um sorriso confiante, perguntou se Akatsuki realmente acreditava que poderia impedi-lo. Sem esperar resposta, avançou e desferiu um ataque. Akatsuki conseguiu se esquivar, mas Kaido percebeu que sua única vantagem era conhecer as táticas e a personalidade dele. Seu desempenho físico ainda não chegava ao nível do vilão. Akatsuki lançou várias bombas no ar. Quando explodiram, as explosões visavam destruir os olhos e ouvidos de Kaido. Depois, desferiu um gancho de esquerda. Mas Kaido, já familiarizado com o estilo, se esquivou rapidamente e tentou desferir um soco no peito de Akatsuki. No ar, o vilão se moveu e esquivou-se, contra-atacando com um soco potente que lançou Kaido pelos ares. Enquanto Kaido se recompunha, Akatsuki comentou com aquele sorriso ameaçador que voar para trás para amortecer o impacto tinha sido a decisão certa. Um soco direto do braço protético dele teria destruído completamente o braço de Kaido. Ele avisou, provocativo: se Kaido realmente é Gungnir, isso ainda está longe do que ele poderia fazer. Kaido sentiu suas costelas doerem. O golpe já havia quebrado algumas, e percebeu que lanças divinas não são inimigos que se derrotam apenas conhecendo suas técnicas. Ele refletiu consigo mesmo: como assassino, uma vida pacífica não foi feita para ele. Mas, se ainda estava vivo, devia haver um motivo. Não importa quem enfrentasse, ele venceria sem matar ninguém. Ele sobreviveria pelo bem de todos que se importam com ele. Com uma determinação feroz, Kaido desferiu seu soco mais poderoso até então. Os dois começaram a trocar golpes rápidos, mas Kaido sentiu uma dor aguda na cabeça. Akatsuki aproveitou o momento e lançou uma série de ataques que Kaido não conseguiu evitar por completo. Ele murmurou para si mesmo que precisava se concentrar mais para ler os movimentos do oponente. Akatsuki acertou um chute forte, lançando Kaido para longe. Kaido deslizou para trás, ganhando distância. Akatsuki lançou outra bomba e detonou, provocando uma explosão massiva, e avançou para o golpe final. Mas Kaido, conhecendo cada movimento do assassino, já estava preparado. Akatsuki desferiu um soco com força total, mas Kaido bloqueou, sentindo a raiva e a intenção assassina do adversário. Ele absorveu toda a fúria, engolindo a hostilidade. Akatsuki percebeu que algo estava errado e recuou. Kaido, segurando a cabeça, sentiu seus sentidos se aguçarem ao ponto de detectar não apenas objetos físicos ao redor, mas também a consciência do assassino. Akatsuki ficou surpreso com essa mudança repentina de atitude e se perguntou como Kaido conseguira bloquear um ataque vindo de um ponto cego, como se já soubesse exatamente de onde ele viria. O assassino pegou mais alguns cubos-bomba, com um olhar sério, e disse que as coisas estavam começando a ficar interessantes. Ele prometeu romper as defesas de Kaido no próximo movimento. Kaido assumiu posição defensiva, percebendo que Akatsuki estava novamente na ofensiva. O vilano de cabelo rosa lançou uma bomba atrás de si e usou a explosão para disparar outro cubo-bomba em alta velocidade contra Kaido. Uma enorme explosão ocorreu, mas Kaido conseguiu se esquivar no último segundo, transformando-se em Genwu e dando um passo para o lado. O item explodiu logo atrás dele. Akatsuki, impressionado, comentou que Kaido tinha conseguido se esquivar de seu ataque especial, mas ele sabia que, se o herói pudesse ser assassinado tão facilmente,
Certamente não haveria sentido em enviar uma lança de elite como ele. Kaido, no entanto, permaneceu em silêncio, preparado para suportar qualquer ataque que o assassino de cabelo rosa tentasse. Enquanto isso, de volta à sua casa, John acordou com a explosão, assim como Kaido, que respirava fundo, pronto para continuar a batalha. Enquanto isso, a mãe de Kaido se perguntava de onde vinha aquele som todo. Seriam fogos de artifício? Mal sabia ela que lá no telhado, Kaido e Akatsuki continuavam se atacando com força total, defendendo-se apenas com os punhos. Kaido pensava consigo mesmo. Mesmo assim, ele não conseguia enxergar as mãos do assassino, mas ainda conseguia prever cada movimento, porque conhecia todos os padrões de Akatsuki. O vilão tenso preparava seu próximo ataque, mas Kaido, como se tivesse lido a mente dele, sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. 4 bombas prestes a detonar 2 metros à sua frente. No momento em que Akatsuki tentou ativá-las, Kaido as quicou em direções diferentes, espalhando-as por todo o telhado e provocando explosões massivas. Mesmo com o calor escaldante e a força das explosões, Kaido conseguiu se manter de pé, protegendo o rosto. Mas ele não parou por aí. Já prevendo o próximo movimento do assassino, se esquivou de um soco vindo da esquerda e contra-atacou com golpes certeiros, forçando Akatsuki a ficar na defensiva. Algo definitivamente estava errado para o vilão. Não conseguia acertar nenhum golpe. Akatsuki pensou consigo mesmo. Os olhos e ouvidos de Kaido já deveriam ter sido destruídos pelas explosões e o calor deveria estar quase insuportável. Mesmo assim, o olhar de Kaido parecia enxergar através de todos os seus movimentos, fazendo-o relembrar a memória de Gunjir. Ele gritou furioso para Kaido parar de mexer com ele, exigindo saber se aquele estudante do ensino médio realmente era Tuji. E se fosse, por que diabos tinha aparecido justamente agora? Kaido, por outro lado, lutava para recuperar o fôlego, mantendo os punhos erguidos. Mesmo conseguindo ler os movimentos de Akatsuki, percebeu que o vilão ainda era muito rápido demais. Seu corpo destreinado não conseguiria acompanhá-lo por muito mais tempo. Então, pulando na borda do telhado, ele decidiu que era hora de parar de fugir. Akatsuki percebeu que não havia mais para onde escapar. Ele pegou um punhado de bombas e, mesmo sabendo que seus movimentos podiam ser previstos, desafiou Kaido a se esquivar enquanto lançava os cubos bomba contra ele. Kaido, focado, correu para frente usando toda a grama de força do seu corpo, jurando a si mesmo que nunca mais deixaria ninguém infeliz. Akatsuki ativou uma das bombas. O telhado inteiro parecia explodir como se fosse o sol. Mesmo sem enxergar direito, Kaido sentiu o assassino à sua frente e se preparou para atacar. Akatsuki tentou se esquivar e, usando o cubo bomba em sua mão metálica, desferiu um soco direto na cabeça de Kaido. Mas Kaido leu o movimento como um livro, bloqueando o soco com o cotovelo, pegando Akatsuki completamente desprevenido. Kaido não parou por aí. Seguiu com uma cotovelada devastadora no rosto, gritou o nome de Akatsuki e desferiu um soco violento no corpo, finalizando com um chute direto no estômago do vilão. O golpe quebrou o braço de metal de Akatsuki e o lançou longe, mostrando que Kaido não apenas sobreviveu, mas ainda dominava a luta. Voando sobre a beirada do telhado, Kaido cai inconsciente, seu corpo se aproximando do concreto duro e hostil lá embaixo. A cena muda para um flashback. O jovem assassino, ainda na época de Gunjir, diz a Kaido para esquecê-lo e sair do perigo. Mas Kaido responde que não quer que nenhum de seus amigos morra. Gunjir acha que esse tipo de mentalidade não combina com o assassino, mas é exatamente por isso que Kaido fez sua escolha. Não importa o tamanho do oponente, ele segue em busca do próprio senso de justiça. Akatsuki finalmente acorda e pergunta a Kaido por que ele o salvou. Kaido responde que sua única prioridade era desarmar a bomba e que nunca pensou em salvar o assassino primeiro. Akatsuki sorri e comenta que Kaido não pode derrotar toda a organização sozinho. Kaido permanece firme, dizendo que fará o que for preciso, porque esse é o único senso de justiça que ele tem como ex-assassino. As palavras e o olhar familiares pegam Akatsuki de surpresa, lembrando-o de Gunjir. Kaido afirma que não importa se é a Grande Vontade ou Odin, ele vai derrotar todos eles. Akatsuki cai na gargalhada, repete as palavras de Kaido e o chama de louco só de pensar em tal coisa. Para a surpresa de Kaido, Akatsuki acredita que ele realmente é Tuji, sem boné. Kaido sorri, dizendo que só alguém louco como Tuji poderia dizer algo tão selvagem. Akatsuki, ainda surpreso, aborda a questão principal. Por que Kaido parece um palito de dente quando deveria estar enterrado a 2 metros de profundidade no subsolo? Kaido explica que também tinha certeza de ter morrido naquela época, mas quando acordou, estava de repente em seu corpo atual. Ele aponta para o próprio cérebro e diz que, por enquanto, é tudo que resta de Tuji, deixando Akatsuki genuinamente surpreso. Kaido continua. Aquele que deu a ordem
porém, para o único golpe que poderia matá-lo foi o Jin, o que deixa Akatsuki completamente pálido. Kaido então diz que precisa ficar mais forte e pergunta se Akatsuki pode ajudá-lo, fazendo o assassino lembrar da cena do passado. Akatsuki ri mais uma vez e diz para Kaido parar de brincar. Ele pega o braço de metal e afirma que não pode matá-lo. Não importa quem ordene, agora que tem certeza de que Kaido é Tuji. Kaido pergunta se ele vai voltar para a organização, mas Akatsuki nega categoricamente, dizendo que depois de tanta perda, voltar atrás é impossível. O assassino então pergunta a Kaido o que ele planeja fazer agora, mas mantém a expressão séria e diz que decidirá depois. Ele contou que investigou tudo por um tempo, ainda sem acreditar que o Jin teria Tuji como alvo. Akatsuki aconselha Kaido a ir embora também, lembrando que a polícia provavelmente está a caminho, e brinca que a escola deve ficar fechada por um bom tempo. Kaido observa Akatsuki se afastar e começa a chamá-lo, mas de repente sente que algo deu errado. Ele cai no chão, sua mente se esvaindo, sem entender exatamente o que aconteceu. Enquanto isso, assassinos desconhecidos entram em cena, seguindo o plano de resgatar Gonguer. Uma voz começa a chamar Kaido, dizendo para ele acordar logo. Ele pergunta de onde vem aquela voz. Seus olhos finalmente se abrem e olha ao redor tentando entender onde está. Então percebe que está de volta ao seu corpo original. A voz fala novamente, dizendo que ele acordou e agora ambos são parte um do outro. Kaido flutua lentamente em direção à voz, fazendo os olhos de Tuji ficarem arregalados de surpresa. Kaido o chama outra vez, pedindo que proteja Yuzua com aquele poder, mas Tuji se recusa a soltá-lo, gritando pelo garoto e estendendo a mão para ele. Nesse momento, Kaido acorda encharcado de suor frio e é recebido pelo rosto amigável de seu cachorro. Deitado no chão, ele se pergunta onde está agora. Lá embaixo, os pais de Kaido assistem ao noticiário, que relata outra explosão na escola, e ficam extremamente preocupados. Kyoto pergunta se deveriam levar Kaido ao hospital, lendo suas mensagens que diziam que chegou em casa mais cedo e foi dormir porque estava tonto. O pai intervém, dizendo que ele está exagerando e que Kaido provavelmente só está exausto de tudo o que aconteceu. Ele garante que o filho ficará bem assim que descansar um pouco. Enquanto isso, Kaido olha para o teto, ainda com a cabeça confusa. Ele percebe que dormiu metade do dia e se lembra de ter ficado tonto no terraço, acordando depois em seu quarto com os ferimentos já tratados. Ele se lembra de que Akatsuki finalmente acreditou que ele era Tuji, mas ainda se pergunta se mostrou força suficiente neste corpo fraco para realmente convencê-lo. Aquele momento incrível de antes parecia como se as emoções de Akatsuki estivessem fluído para ele. Sem isso, havia uma grande chance de ele ter morrido. Kaido ainda se questiona sobre o que aconteceu com seu corpo. Então, seu telefone toca. Ao ver que é Yuzua, ele atende rapidamente, gritando para perguntar se ela tá bem, o que a surpreende. Ela imediatamente vira a pergunta para ele, lembrando que ele ignorou todas as suas mensagens desde a manhã. Kaido se desculpa, dizendo que dormiu até agora e que está feliz por ela estar segura. Ela conta sobre a explosão da escola que destruiu o telhado e que as aulas estão canceladas por uma semana. Kaido finge não saber de nada. Ela percebe que algo está estranho e pergunta a Ko se ele está envolvido nisso de novo, fazendo Kaido suar frio. Ela começa a repreendê-lo, dizendo que ele está sempre se metendo em encrencas e até pergunta se ele realmente se machucou na explosão da escola, em vez de só ficar doente. Kaido se senta, pensando que Yuzua continua tão esperta como sempre. Ele devolve a pergunta e pergunta se ela também esteve em perigo. Depois disso, garante que aconteça o que acontecer, ele a protegerá. Yuzua fica mais vermelha que um tomate e exige saber o que deu nele, pedindo para ele não distraí-la com um papo de herói. Enquanto ela continua falando, a mãe de Kaido atende a campainha lá embaixo, mas não encontra ninguém. Em vez disso, vê um pacote no chão. Logo depois, alguém bate na porta de Kaido e sua mãe pergunta se ele está acordado, avisando que há um pacote para ele. Kaido vê uma caixa no corredor e acha estranho, já que não pediu nada. Sua mãe, vendo a expressão dele, só diz para ir jantar se estiver com fome. Yuzua, percebendo que já está tarde, se despede e vai embora. Kaido pega a caixa, sente o peso na mão e percebe que não há armadilha aparente. Mas ao abrir, seus olhos se arregalam. Lá está sua faca assassina original junto com um cartão. Ele se pergunta quem poderia ter enviado aquilo. Pegando o cartão, ele vê coordenadas e decide que precisa descobrir quem mandou, custe o que custar. Então, Kaido sai vagando por Shinjuku, seguindo as coordenadas. Ele nota que o movimento de pedestres na estação caiu drasticamente, pensando que o remetente poderia estar escondido em um lugar assim. Enquanto caminha, teoriza que a pessoa que transplantou seu cérebro talvez seja o responsável, e que deve ser ele, Kaido. Eventualmente, ele chega a um complexo de apartamentos e sente
que seria o esconderijo perfeito, entra no saguão que está vazio e continua a busca, até tropeçar na entrada de um prédio inferior. Suspeita que tudo seja uma armadilha. No estacionamento subterrâneo, Kaido abre a porta e caminha em direção à entrada, se perguntando por que foi chamado. De repente, quase leva um ataque surpresa. Uma flecha passa rente a ele. Ele vê a pessoa com a besta se revelar ao lado de uma cúmplice. A mulher comenta que desviar da flecha não foi sorte, porque o verdadeiro Gungnir seria capaz até de desviar de balas. Ela elogia a mente de Kaido. Ele pergunta se foram eles que o chamaram e recebe uma resposta. Não é digno de obter respostas. A mulher atira outra flecha, dizendo que Kaido deve provar seu valor derrotando-os. Ele desvia a tempo e percebe olhos brilhantes observando por trás. A garota tenta um golpe com o cotovelo, mas ele desliza para fora do alcance, fazendo-a bater no pilar. Ele percebe que a dupla combina ataque com besta e combate corpo a corpo. O outro homem desfere um gancho por trás, mas Kaido gira e acerta um golpe duplo, um uppercut no estômago da garota e um chute giratório no queixo do homem. A força do impacto joga a garota pelos ares e o homem cambaleia atônito. Antes que eles se recuperem, Kaido percebe os movimentos futuros à distância, igual na última luta. Ele prevê uma sequência de 4 golpes começando com um corte descendente, mas desta vez não precisa se esquivar. Ele bloqueia o primeiro e já desfere um jack no peito. Enquanto a luta continua, suas habilidades de percepção espacial, velocidade de reação e previsão de ações se aceleram, deixando claro que Kaido está pronto para enfrentar qualquer coisa que vier depois. Kaido, com movimentos rápidos e precisos, subjuga completamente os dois assassinos. A mulher rapidamente percebe que não foi apenas uma criança que os derrotou, mas sim o assassino mais forte entre eles. Gungnir, o besteiro ri, elogia Kaido, dizendo que ele não é ruim, mas logo avisa que já terminou de brincar, enfia a mão no bolso e ignora o grito de seu parceiro, que tenta fazê-lo parar, alegando que isso vai contra as ordens deles. Mas ele rebate, não consegue aceitar a humilhação assim. De repente, uma terceira voz interrompe, pedindo para ele parar. Uma figura familiar aparece. Tuji cumprimenta Kaido e comenta que o transplante de cérebro foi um sucesso. Kaido o reconhece instantaneamente. É o médico da organização, Kaisukuji. Ele acusa Kaido de estar envolvido em todo o transplante de cérebro e o vincula à organização, mas logo pede que Kaido se acalme, explicando que, embora tenha sido ele quem o chamou, não foi ele quem realizou a cirurgia. Kaisukuji revela que deixou a organização Great Will e promete contar tudo sobre o dia em que Kaido morreu. Confuso, Kaido se vira e pergunta quem ele realmente é. Kuji começa a explicar. Houve uma ordem para matá-lo, executada por ninguém menos que seu parceiro Hiachi. Ao ouvir esse nome, a expressão de Kaido rapidamente se transforma em raiva. Kuji continua. A ordem era altamente confidencial, conhecida por poucos, e ele estava entre eles. Ele vazou todas as informações que permitiram a recuperação do cérebro de Kaido antes de ser escondido da organização. Kaido, processando tudo, pergunta se isso significa que Kuji caiu a organização. Ele então exige saber sobre os outros dois. Kuji explica que eles são membros da Agros, uma unidade especial operando sob o comando direto do governo japonês. O propósito deles é eliminar a organização da Grande Vontade, mais conhecidos como Argos. Eles foram responsáveis por transplantar o cérebro de Tuji para o corpo de Kaido. Tuji, ao descobrir que seu cérebro foi manipulado pelo governo, fica visivelmente irritado. Hao comenta que era apenas uma parte do trabalho como servidor público, enquanto Reika, educadamente, se apresenta e explica que o governo vê a organização da Grande Vontade como sua maior ameaça. Ela acrescenta que o cérebro de Kuji foi preservado apenas porque precisavam de sua ajuda. Kaido luta para processar todas essas informações. Kuji conta que monitoraram o progresso do transplante e ficaram aliviados por não ter que matá-lo, mas, dada a situação na época, sua morte parecia inevitável. Kaido pergunta se eles sabiam que seria assassinado e se Mori estava em perigo. Ele lança um olhar frio e penetrante, assustando Reika. Raul rapidamente tenta se justificar, alegando que não tinham ideia sobre isso e nem estavam presentes. Com a cabeça latejando, Kaido agarra Reika com uma mão e pergunta se o estranho poder que permite sentir a intenção de matar também é um efeito colateral do transplante de cérebro. Antes que alguém possa reagir, Kaido desaba no chão inconsciente. Todos ficam paralisados e confusos sobre o que fazer. Kuji, por sua vez, parece mais intrigado com a habilidade misteriosa que Kaido acabou de mencionar.
Enquanto isso, de volta à organização da Grande Vontade, Hashima pergunta a Izumi se a Akatsuki relatou algo. Ele responde que não houve contato e que a Akatsuki até cortou a comunicação. Izumi admite que a Akatsuki sempre foi muito difícil de lidar, mas lembra que as 12 lanças divinas podem fazer o que quiserem, desde que não desafiem Odin. Hashima pergunta se ele acredita ser possível derrotar um membro das 12 lanças divinas. Izumi zomba da pergunta, comentando que é raro ouvir uma piada dele, e diz que a menos que estejam lidando com o fantasma de Gunjir, não consegue imaginar a Akatsuki perdendo para qualquer outro. Hashima concorda com a força de Gunjir, mas lembra que o homem já morreu e seu corpo foi descartado há muito tempo. Ainda assim, Izumi menciona que há rumores de que Argus pode ter descoberto algo relacionado a isso. Ambos concordam que se realmente houver um espião entre eles, precisam agir rápido antes que a situação piore. Alimentado pela raiva, Hashima afirma que devem eliminar Argus primeiro, antes de qualquer outra coisa. Izumi concorda firmemente. Enquanto isso, Kaido se reencontra novamente dentro do Reino da Mente, reconhecendo imediatamente o lugar onde esteve antes. Ele aparece diante de Tuji e explica que aquele lugar é o espaço onde as suas mentes se fundiram. Tuji confirma que agora entende a identidade de Kaido e pergunta se aquele lugar estranho é o seu poder. Kaido explica que Tuji será capaz de usá-lo em seu sentido mais verdadeiro, desde que aprenda a confiar em seus próprios instintos. Tuji desperta e percebe que a situação é estranhamente parecida com o que aconteceu após sua luta com a Akatsuki, quando também desmaiou de dores de cabeça e tonturas, acordando com a consciência de Kaido presente. Sentado perto, Kuji explica que eles estão dentro de um dos esconderijos que se conecta diretamente ao estacionamento onde estavam antes. Ele detalha que se passaram exatamente 1 hora e 50 minutos desde que Tuji desmaiou até acordar. Durante esse tempo, Kuji fez vários testes no cérebro de Tuji, enquanto ele estava inconsciente, confirmando que não havia problemas com as conexões neurais. No entanto, a atividade cerebral de Tuji está operando muito além da faixa normal, aumentando ainda mais durante o combate. Segundo Kuji, a capacidade de sentir intenção de matar provavelmente é consequência dessa atividade cerebral elevada. Embora admita que a opinião de um especialista seria ideal, ele garante que a condição é extremamente perigosa. Kuji alerta que essa sobrecarga já fez Tuji ficar em coma por horas e, se continuar sem controle, a tensão será fatal. Kaido lentamente se levanta, agarra sua faca e a aponta diretamente para Kuji, lembrando friamente que ele ainda não respondeu à pergunta anterior. Kaido exige saber se Kuji permitiu que Marai fosse levado apenas para recrutá-lo. Kuji, mantendo a voz calma, responde que não sabia disso, então não há motivo para descontar sua raiva sobre ele. Em seguida, Kuji questiona se Kaido teria preferido morrer ao lado dela. Antes que a tensão se dissipe, Raul chuta a porta, interrompendo a situação e diz a Kaido para guardar a faca. Com o rosto sério, Kaido provoca, comentando que a organização Grande Vontade é um grupo perigoso, que quer destruir o mundo, e agora um ex-membro maluco está sentado ali tentando dar um sermão. Kuji intervém, explicando que Argus acredita existir 2 chaves para derrotar a organização. A primeira é Gunjir, e a segunda é um tesouro sagrado chamado Semente de Fenrir, algo que eles estão determinados a proteger a todo custo. Ao ouvir isso, a mente de Kaido imediatamente lembra da vez em que a Akatsuki perseguiu Yozua exatamente por causa desse tesouro. Kaido pergunta o que esperam que ele faça. Raul, sempre provocador, comenta que agora Kaido finalmente soa cooperativo, mas Tuji assegura que derrubar a organização é algo que já decidiu fazer, com ou sem eles. Raul concorda. Um objetivo compartilhado torna mais fácil confiar nele. Com isso, Tuji expõe o plano. Eles vão atacar uma das principais instalações da organização onde Kaido trabalhou. Poucos sabem de sua existência. É o instituto de pesquisa onde a evolução humana forçada, conhecida como Avalon, foi estudada. Também é o lar de uma equipe especial dedicada à pesquisa da semente de Fenrir. Se conseguirem investigar Avalon, poderão descobrir tudo sobre o tesouro. Kaido acredita que isso também poderá revelar a verdade por trás de por que Yozua está sendo alvo. Ele então pede a Kuji todos os detalhes da operação. Quando o dia finalmente chega, uma aeronave sobrevoa um local desconhecido. Kuji está ao lado de Kaido, explicando que se conseguirem roubar e destruir a pesquisa, será um duro golpe para a organização. A operação está prestes a começar e o tempo passa. Faltam apenas 5 minutos. Restam 3 minutos para o helicóptero chegar ao local-alvo. Raul olha para Tuji e pergunta se ele está com medo. Tuji responde calmamente que sente o mesmo que Raul, embora em sua mente pense que o momento que tanto esperava finalmente chegou. Na sala de operações, pouco antes do ataque, Kuji detalha a missão.
O centro de pesquisa é dividido em duas seções principais: o complexo acima do solo, com 20 andares, e o complexo subterrâneo. No passado, o local serviu como campo de treinamento para assassinos, mas agora o foco é pesquisa que visa criar assassinos mutantes via manipulação genética. Ao ouvir isso, Reika comenta que basicamente se trata de uma fábrica que transforma humanos comuns em monstros. Kuji continua: o alvo principal está no terceiro andar da seção subterrânea, onde os dados mais valiosos estão armazenados, incluindo informações cruciais sobre a semente de Fenrir. Raul descreve o objetivo da missão: recuperar os dados e, se possível, destruir toda a instalação. Para isso, eles se dividirão em duas equipes. Uma vai desviar a atenção das forças de segurança, enquanto a outra se infiltra no prédio. Embora a Avalon seja extremamente secreta, suas defesas não estão no nível de uma base militar. Ainda assim, a infiltração será difícil, já que eles não têm conhecimento preciso do layout interno. Tuji se voluntaria para lidar com a infiltração sozinho, mas Raul solta uma resposta maliciosa. Esse era o plano desde o início, insinuando que já sabe o motivo pelo qual Tuji foi mantido vivo até aquele momento. Com um sorriso travesso, Raul diz que a vida do garoto será usada em prol da paz mundial e que ele o acompanhará, o que significa que terão que trabalhar juntos. Faltando apenas 90 segundos, Raul e Reika começam a dar os últimos detalhes da operação. Raul ordena que todos permaneçam em suas posições designadas, enquanto Reika explica que 10 pessoas vão acompanhá-la até o terraço e outras 10 irão para o portão principal. O objetivo é criar uma entrada barulhenta e chamativa, mantendo a segurança ocupada e dando a Tuji e Raul a chance de entrar discretamente no caos. Tuji garante que vão conseguir sem falhas, e Raul informa que a entrada dele será pelo lado sul. Quando a rampa do avião se abre, Raul mal consegue enxergar através das nuvens espessas, mas Tuji sente claramente Avalon logo abaixo deles. À medida que se aproximam do ponto de pouso, Tuji vira-se para Raul e anuncia em voz alta que não será mais Gunjir, ele é Kaido Fujiwara. Com isso, a operação começa e todos pulam do avião. Kaido voa pelos ares, enquanto Raul comenta que ele está indo rápido demais, mas Kaido nem ouve, focado na instalação da organização da Grande Vontade, onde treinam assassinos, e onde descobrirá por que Yuzua está sendo alvo. Ao chegarem na zona de lançamento de paraquedas, todos abrem seus paraquedas e pousam em segurança. Raul fica furioso com Tuji, achando que ele ia morrer, mas percebe que Kaido está acostumado com acrobacias desse tipo. Visivelmente irritado com os comentários de Raul, Kaido rapidamente manda esconder seu paraquedas, antes que alguém veja. Eles se escondem nos arbustos e começam a explorar a área. Raul comenta que tudo está indo bem, como Kuji disse, e que devem conseguir se infiltrar facilmente pelo lado sul. Kaido diz a Kuji que vai abrir a veneziana, mas de repente uma explosão sacode o telhado. Reika envia a mensagem. De acordo com o plano, ambos os esquadrões iniciaram a distração, então eles devem se infiltrar rapidamente na instalação. Enquanto Raul abre a veneziana, Kaido permanece parado, pensando que finalmente tudo começou de verdade. Assim que a veneziana se abre, Raul diz que ele deve assumir a liderança e que o seguirá. Sirenes disparam e um aviso de emergência ecoa pela instalação. A atividade suspeita e a equipe de segurança se desloca imediatamente para o terraço e portão principal. Pesquisadores entram em pânico, questionando quem atacaria as instalações da organização. Com toda a segurança ocupada, Tuji e Raul avançam pelos corredores juntos. Raul comenta que Reika e os outros estão indo muito bem e se pergunta se todos os esquadrões estão cumprindo o plano. A segurança se deslocou para o terraço e o portão principal, deixando os corredores silenciosos. De repente, Tuji pressente inimigos se aproximando. Ele se move rapidamente para um canto e ataca primeiro, nocauteando o primeiro adversário com um soco certeiro no rosto. Inimigos aparecem do nada, mirando suas armas na cabeça de Kaido, mas ele se move com uma rapidez impressionante e com apenas um soco certeiro nocauteia todos. Raul observa, surpreso com a velocidade e precisão de Kaido, e se pergunta quanto ele estava se resguardando durante a luta anterior contra os dois assassinos aprimorados. Tuji avisa Raul que as escadas estão logo à frente e que precisam se mover rápido. Enquanto isso, do outro lado, Izumo observa tudo pelos monitores. Duas pessoas estão se infiltrando na instalação, mas parecem incrivelmente fortes, derrotando assassinos aprimorados com facilidade. Omega comenta a ela que os caras parecem bem deliciosos, ou seja, uma ameaça interessante, e pergunta a Izumo se ele poderia fazer o que quiser caso elimine os dois, querendo sentir liberdade. Com um sorriso atrevido, Izumo concorda e lembra que a tarefa confiada por Odin é proteger Avalon a todo custo. Acrescenta que se Omega provar seu poder, não só será oficialmente reconhecido como uma lança, mas também se tornará parte das 12 lanças divinas. Ao ouvir isso, Omega se anima. É a primeira vez que poderá usar seus poderes fora de um experimento, e melhor, terá permissão para matar humanos. Enquanto isso, Raul lembra Kaido que precisam se mover, já que inimigos estão se aproximando. Mas Kaido permanece parado. Ele explica que aquele
aquele é o lugar projetado exclusivamente para ele. Um laboratório feito para produzir assassinos poderosos como ele por meio de experimentos desumanos. Kaido olha ao redor, sentindo a atmosfera cruel do lugar, e rejeita de vez a crença distorcida de que o único jeito de mudar o mundo é tirando vidas inocentes. Ele respira fundo, se prepara para o próximo confronto e segue em frente, determinado a lutar sem se corromper.